Quero saudar a todos os irmãos e desejar a todos também um bom tempo aqui. É sempre bom e saudável até para a alma voltar a essa linda terra de Moçambique e sobretudo aqui em Nampula. Foi a primeira terra ou espaço do grande país Moçambique que eu coloquei em primeiro lugar o meu pé. Então, sou muito mais ligado aqui a Nampula do que a qualquer outra parte de Moçambique. Embora tenha vontade também de conhecer outros lados de Moçambique. Só conheço Maputo e Nampula, mas Nampula fica em primeiro lugar porque foi o primeiro amor, não é? Então, fica assim. Eu trago saudações da nossa igreja lá em Portugal. Eles têm orado. Tenho mantido informações, portanto estão a orar também pela conferência que está a ser realizada aqui em Nampula. Como os irmãos sabem, há uma outra conferência agora a realizar-se em Angola, em Luanda, na minha terra natal. Fico muito feliz porque a Fiel finalmente voltou agora a reunir-se lá em Angola e Angola precisa muito, a igreja, a liderança da igreja lá em Angola precisa muito de conhecer ou pelo menos trazer à memória essas doutrinas maravilhosas da graça do nosso Deus. Há muitas igrejas em Angola, e eu quando vou lá, ando pelos bairros, as igrejas parecem cogumelos. Não é? Nós numa rua podemos encontrar 3, 4, 5 igrejas diferentes. E às vezes ficamos a pensar assim, isso é bom, porque significa que o reino está a crescer. Mas às vezes a tristeza é que quando entramos em algumas igrejas, às vezes o que se prega aí não é o evangelho da graça. É muitas visões, muita profecia. Eu sonhei, Deus me disse. E o pregador conta a história da vida dele, como ele é visitado por Deus, como é visitado por Jesus. E essa palavra é aberta, o texto é lido e acabou. O resto são experiências humanas. Então, por um lado, há uma alegria, porque há tantas igrejas, mas por outro também há tristeza, porque nem sempre Cristo e a sua cruz são o centro daqueles cultos. Então fico muito feliz por saber que a Fiel agora vai anualmente marcar esses encontros e tenho a plena certeza de que os meus colegas angolanos, pastores, então vão estar mais próximos da Bíblia e apresentar o ser mais glorioso, mais bonito, que realizou a obra mais extraordinária que é Jesus Cristo. A experiência do líder pode ficar em privado, mas o que deve ser apresentado é Jesus e a sua obra. No ano passado nós meditamos aqui sobre o poder do Evangelho. E a nossa reflexão foi entre os capítulos 1 e 4 de Romanos. E este ano, a Conferência Fiel aqui em Nampula decidiu continuar nesta carta maravilhosa que Paulo escreveu à igreja lá em Roma, com uma teologia da mais profunda que existe sobre a obra salvadora do Senhor Jesus Cristo. 16 capítulos onde Paulo se esmerou para escrever, para partilhar com aqueles irmãos que estavam na capital do mundo daquele tempo, a grande Roma. E eles tinham que conhecer o plano da salvação de Deus. Paulo queria passar para visitar a zona mais ocidental da Europa, mas queria passar por Roma para ser ali apoiado, sustentado também e encaminhado para o mundo ocidental. E ele então escreveu essa carta. Mas hoje, para a nossa introdução, depois de termos ouvido também uma recapitulação, um bom professor faz isso, quando dá aulas, depois no outro dia ou no fim do semestre, tem que fazer a recapitulação da matéria que foi dada, para ver se alguma coisa ficou. É isso que o nosso irmão Charles fez aqui, para trazer à nossa memória, aqueles que estiveram cá, os primeiros 4 capítulos de Romanos. E aqueles que não estiveram, pelo menos já perceberam aquilo que foi dito aqui. Eu hoje vou começar com o texto de Isaías, e não Romanos. Esse será o nosso texto de introdução, e quero pedir já aos irmãos para abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, como está indicado ali. Mais uma vez, aproveito para saudar os irmãos e dizer que é um prazer muito grande estar aqui. E eu vou pedir então, sem mais tardar, para abrir as nossas Bíblias
E se os irmãos não se importarem, podemos ficar de pé, só para fazer a leitura bíblica. Nos nossos manuais está ali de 1 a 8. Isaías 6, de 1 a 8. Para a vossa bondade, eu vou ler até o versículo 13. O capítulo é curto, embora não falemos da parte subsequente, mas aqueles versículos 9 a 13 acabam por ser também uma consequência desse ministério do profeta Isaías. Então vamos fazer a leitura bíblica, Isaías capítulo 6, versos 1 a 13. Diz assim então a palavra do nosso Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido. Sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem irá por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi e não entendais, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco. Assim a santa semente é o seu toco. Até aqui. Pai, nós te louvamos pelo teu grande amor por nós. Obrigado pela obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. Obrigado pela tua palavra que nos revela a tua vontade. E ela é mais importante do que a nossa. Obrigado por essa revelação maravilhosa que nos conta do teu amor e do teu plano de salvação. O livro único e maravilhoso que nos fala das origens, mas também o rumo da história, como nenhum outro livro faz. Por isso estamos aqui como teu povo, Pai, preparados para ouvir a tua palavra. Obrigado pela tua revelação. E obrigado pelo revelador, o melhor mestre que temos, o Espírito Santo, aquele que abre os nossos corações, prepara as nossas mentes e fala diretamente ao nosso coração. Damos a tua graça para que ele possa agir no nosso meio esta tarde, como já começou a agir. E eu te peço também ajuda por mim, para que tu me des a clareza suficiente e a fidelidade correta para transmitir a tua palavra ao teu povo. Obrigado mais uma vez pela tua revelação. E isso nós o fazemos no nome bondoso e santo do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amados, podem sentar-se. Esta é uma descrição que encontramos aqui sobre a chamada de Isaías. O nosso tema para esta conferência é transformado pelo Espírito. O que nós aprendemos é que há um poder do Evangelho. O Evangelho, o Deus do Evangelho que salva. E quando esse poder chega a homens e mulheres, eles são tocados por Deus e há transformações na vida.
podiam ser pessoas abandonadas, pessoas dominadas pelo pecado, pessoas que são a escória da sociedade. Mas quando o Evangelho é pregado e toca corações, esses homens e essas mulheres são transformados, são trazidos para a glória do Filho de Deus. Como disse o apóstolo Paulo na sua carta aos Colossenses, Deus nos arrancou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Esse é o poder de Deus. Esse é o poder do Evangelho que atua nos corações. Mas esse Evangelho que salva é também um Evangelho transformador. Nós não podemos ficar na estaca da justificação. Sim, ali fomos declarados justos diante de um justo Deus, por causa da morte de um único homem em toda a história da humanidade, que viveu uma vida justa, que é Jesus Cristo. Mas a partir daquele momento, o Espírito Santo entra na vida dos salvos e ele faz morada nas nossas vidas. E ele começa um processo de santificação e de transformação contínua. Portanto, não podemos separar a santificação da justificação. Todo aquele que verdadeiramente foi justificado por Deus, a semente da nova vida entrou nele. E o Espírito Santo começa um trabalho que nunca mais terá fim, até aquele estado superior de glorificação, como nós veremos lá no capítulo 8 de Romanos. E onde há justificação, onde há regeneração, onde há salvação genuína, tem que haver necessariamente santificação. A pessoa não pode ser salva para mais tarde começar o processo de santificação. Isso não existe. A pessoa não pode ser justificada e só mais tarde receber o Espírito Santo, como muitos podem crer, através de falar línguas. Não! Quem não tem o Espírito de Jesus, o Espírito de Cristo, não é dele. Porque no momento em que a salvação chega à pessoa e Deus opera a operação, realiza a operação maravilhosa, o Espírito Santo vem como dom de Deus e faz morada naquela vida. E como o Espírito é um Espírito Santo, aquela vida tem que ser santa também. Porque é uma questão quase que genética em termos espirituais. Deus disse, sede santos, porque eu, o vosso Deus, sou santo. O filho carrega no seu corpo os genes do pai e da mãe. Da mesma forma também acontece espiritualmente. Se nós fomos transformados de inimigos de Deus para filhos de Deus, então nós trazemos a nova natureza do nosso pai. E se o nosso pai é um Deus santo, nós necessariamente temos que ser santos. E esse processo vai correr ao longo de toda a nossa vida. Em ritmos diferentes, em frequências diferentes. Nem todos vamos crescer da mesma forma, nem todos teremos a mesma maturidade no mesmo tempo, mas o que é certo é que em cada filho de Deus, a santificação tem que ser uma realidade. Como nós aprendemos hoje, quando somos declarados justos diante de Deus, nós somos separados. Ali imediatamente o processo de santificação começa. Mas essa justificação é a luz da forma como Deus olha para nós. As pessoas podem não reparar isso no início. Mas o que acontece é que ao longo da vida do crente, essa justiça que foi implantada também nele, a justiça de Cristo, será visível aos olhos das pessoas. Vão notar a diferença entre uma pessoa que vivia sem Deus e uma pessoa que vive com Deus. Vão notar a diferença entre uma pessoa não convertida e aquela pessoa que foi convertida pelo Espírito Santo. E é isso que se trata aqui. O livro do profeta Isaías é um dos livros maravilhosos da Bíblia. Todos os livros da Bíblia são maravilhosos. Mas a profecia de Isaías é das maiores, talvez mesmo por essa razão, ela ficou em primeiro plano. Este homem foi chamado por Deus. E o seu ministério profético durou quase que durante o ministério de 4 reis. 4 décadas, mais de 40 anos de ministério. E o que nós encontramos nesse livro é maravilhoso. Entre as profecias do Antigo Testamento, provavelmente não temos outra profecia que descreva tanto a pessoa do Senhor Jesus Cristo como faz Isaías. Porque nós sabemos que Jesus também teve o nome Immanuel, Deus conosco. Isaías já tinha profetizado isso. Nós sabemos que a Virgem concebeu uma mulher, um filho. Maria nunca tinha tido um relacionamento com um homem, mas pelo Espírito Santo teve o varão.
aquele que viria resolver o problema da humanidade. Mas Isaías já tinha dito lá que a Virgem conceberia um filho. É verdade que lá no tempo de Isaías o contexto era histórico, de um filho que iria provar que Deus estava com Israel. Mas profeticamente Isaías estava a olhar para Cristo e a profetizar que o menino viria. E nenhum outro profeta do Antigo Testamento descreve tanto os últimos dias da vida do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, como Isaías o faz no capítulo 53. E ele vai descrever ali o servo sofredor, que foi torturado, esmagado, humilhado, pendurado numa cruz, passou pela vergonha. Um homem que nunca tinha conhecido um pecado, mas ele teve que morrer. E a pergunta que se faz é esta. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quem pecou deve morrer. E a Bíblia diz também que Jesus nunca pecou. E a pergunta que qualquer ser humano racional deve fazer é esta. Se ele nunca pecou, por que ele morreu? A morte é salário do pecado. O pecador deve morrer. Vocês dizem que Jesus nunca pecou, mas ele foi pendurado naquela cruz. E a Bíblia responde, ele morreu a minha morte. Ele morreu a sua morte. Ele continua a ser justo de Deus, o único ser humano em toda a história do planeta Terra que cumpriu na perfeição a lei de Deus. Mas ele esteve naquele lugar, naquela noite, pendurado naquela cruz, zombado, despido, humilhado, para que eu pudesse ser salvo. Este é o Evangelho da Graça. É isso que nos traz essa mensagem. Ela é de graça para nós, que a recebemos como favor de Deus. Mas ela custou a vida do Filho de Deus. É isso que devemos ter. Então a transformação contínua é necessária. Mas quando nós olhamos para essa profecia de Isaías, encontramos outra verdade maravilhosa. Alguns estudiosos da Bíblia chamam o livro do profeta Isaías a Bíblia em miniatura. E por que fazem essa comparação? Porque a Bíblia, como nós a temos aqui, tem 66 livros. 27 livros do Antigo Testamento, ou 39 livros do Antigo Testamento e 27 livros e cartas do Novo Testamento. E Isaías tem 66 capítulos. 39 capítulos que falam da denúncia do pecado do povo e os últimos 27 capítulos de Isaías falam da promessa cumprida de Deus até a vinda do servo sofredor Jesus Cristo. Isaías começa com uma denúncia de Deus com o pecado, tal como a Bíblia começa lá em Gênesis. Mas Isaías termina, se os irmãos quiserem ver no capítulo 66, com os novos céus e a nova terra. Tal e qual como a Bíblia termina lá em Apocalipse. Novo céu e nova terra, com seres humanos transformados e glorificados para viver junto do seu Criador. E Apocalipse diz que no fim o tabernáculo de Deus vai descer. Deus vai marcar a sua presença numa terra transformada com homens e mulheres salvos pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo. Então as pessoas olham para esses dois quadros e dizem, Isaías é quase uma Bíblia reduzida, uma Bíblia em miniatura. Mas aqui no capítulo 6 nós encontramos a chamada deste homem, o momento em que ele recebe a sua chamada. Mas de acordo com a estrutura dos hebreus, antes de vermos Isaías a ser chamado, nós já temos profecia. Nós temos 5 capítulos antes desse capítulo 6. E se os irmãos fizerem um exercício em casa, lerem esses 5 capítulos, verão que quando Isaías fala, ele sempre diz, ai daqueles que fazem isso. Ai daqueles que fazem isso. Todos os 5 capítulos, ele está a falar à nação de Israel, que tinha virado as costas para Deus. Mas chegamos aqui no capítulo 6, é nos contado como é que esse homem veio a ser chamado por Deus para ser o seu profeta. E é com base nessa chamada de Isaías que qualquer homem que foi chamado por Deus para ser anunciador da sua palavra, para receber a responsabilidade de dirigir a sua igreja, tem que ler várias vezes a forma como Isaías foi chamado. Porque aqui nós encontramos o centro da chamada divina para uma missão. E é isso que eu quero ver com os irmãos aqui nesses minutos que temos aqui. Agora olhem comigo para o texto. Isaías começa por dizer que no ano da morte do rei Uzias.
Algumas traduções podem trazer Azarias, porque ele também era Azarias, ou seja, o seu nome é Uzias e Azarias. Talvez aqui o destaque vai para Urias, porque havia um sacerdote chamado Azarias. Por que Isaías conta a experiência da sua chamada e liga essa experiência ao ano em que o rei morreu? O que aconteceu? E nós temos alguma informação histórica que nos dá o contexto para entender o que aconteceu com Isaías e por que aquele dia ele entrou no templo e tudo aquilo lhe aconteceu. E eu quero pedir rapidamente para os irmãos abrirem. Há um texto que fala dessa experiência no segundo livro de Crônicas. Os 2 livros de Crônicas são uma espécie de resumo. Acabam por resumir a vida de Israel, sobretudo a parte sul, ou o reino do sul, e a experiência dos reis que dominaram no sul. E essa informação está também no livro de Reis, mas aqui em Crônicas, segundo livro de Crônicas, não é? Temos duplo de Reis, né? Temos duplo de Reis e duplo de Crônicas também. E duplo de Samuel. Mas aqui, no segundo livro de Crônicas, no capítulo 26, nós encontramos o resumo da vida do rei Uzias. E é bom percebermos o contexto aqui, para entendermos também aquele momento em que Isaías foi chamado. Não vamos ler todo o capítulo. Os irmãos podem anotar e ler em casa. Eu vou dar apenas um resumo aqui. O rei Uzias, ou o rei Azarias, foi um dos maiores reis que reinou em Israel. Talvez depois de Davi, muito poucos fizeram tanto como esse rei fez. E nesse capítulo 26 são descritas as obras, as realizações pessoais desse rei. Ele começou a reinar aos 16 anos. Portanto, um adolescente ainda. Mas o seu reino foi de tal forma marcado que ele revolucionou Israel. Se os irmãos lerem esse capítulo, é maravilhoso. Ele organizou a economia do país. Israel passou a ser uma das economias mais marcantes daquela sociedade. Desenvolveu a agricultura, desenvolveu a pecuária, e o texto diz claramente porque ele gostava do campo, ele gostava da agricultura. No seu período, Israel atingiu um dos momentos mais sublimes da sua realização como um país. A economia a crescer, a agricultura a crescer, o gado a crescer e mais. Este homem não fez só isso. Ele também era um bom estratega. Ele organizou Israel, criou um exército de elite. Tal e qual como os romanos vão ter uma legião, especialistas comandos, e Uzias já tinha feito naquele tempo. Preparou cavaleiros, preparou tropa de batalha, e ele dominou seus inimigos ali. Então ele estava na alta, digamos assim. Este é o rei que Israel queria. O rei que mudou o país, tirou a nossa miséria, derrotou os nossos inimigos, trouxe-nos comida à mesa por causa da agricultura. O nosso gado cresceu e nós somos um país rico, próspero. Tudo isso estava bom. Mas este capítulo diz assim, tudo isso aconteceu porque Uzias buscou ao Senhor. Reparem que todos os resultados daquilo que ele conseguiu não foi porque ele fosse um homem extraordinário, mas porque ele se humilhou diante de Deus, buscou a Deus e Deus abençoou o seu reinado. E quando ele esteve lá no topo, dominando tudo e todos, sendo admirado por tudo e todos, eu imagino os israelitas agradecerem o seu rei. O seu coração ficou tentado. É quase sempre assim. Quando um homem ou uma mulher são abençoados por Deus, com economia, com riqueza, com saúde, com família, com qualquer outra coisa, a tendência humana é de se esquecer do Deus que abençoou. Os nossos olhos ficam mais concentrados nas bênçãos de Deus e não no Deus das bênçãos. Quando devia ser o contrário. Nós devemos olhar sempre para o Deus que abençoa, porque as bênçãos são acessórias. E o coração deste rei se exaltou. Disse, eu já fiz tudo. Agricultura, gado, economia, exército, todo o povo está comigo. Mas eu não estou satisfeito. Eu quero fazer algo mais. E o que é que ele vai resolver fazer? Loucura! Um dia ele entra no templo
e pega no incendiário, vai ali para acender o incensário. Algo que nenhum rei do outro tribo devia fazer. Esse era um ministério limitado aos levitas. Eles que estavam na adoração, eles que deviam fazer esse trabalho. O sacerdote, sobretudo. Mas o rei achou-se superior. Eu já vos dei tudo, posso fazer um pouco mais. Eu vou fazer esse trabalho que só os sacerdotes fazem, porque eu sou rei. Diz o texto bíblico nesse capítulo que um grupo de sacerdotes foi lá. Disse, rei, não faça isso. Esse ministério não é para ti. Tu foste chamado para reinar. O ministério de culto é para os sacerdotes, não é para ti. E ele ficou aborrecido como rei. Ficou zangado. Pegou no tição, deitou ali. Ao mesmo tempo que ele se indignou, diz o texto bíblico que ele ficou leproso. Esse rei que tinha levado a nação até o lugar mais alto, agora era um leproso. E naquele tempo, qualquer leproso era proibido de estar com os outros, de participar no culto e de viver com as pessoas. Ele tinha que estar isolado. Não importava o facto dele ter sido o rei, um dos maiores reis de Israel. Ele tinha que viver na quarentena, como muitos vivemos quando foi o Covid. Lembram-se? Mas lá o Covid veio, não há cultos, não há encontros, não há reuniões, toda a gente com máscara, e lá na Europa até alguns dias em casa, sem trabalhar. E quando alguém tossia ou espirrava, quarentena, uma semana. A família leva a comida, deita, sai, depois a pessoa vai buscar o prato para não contaminar. E este rei teve que viver todos os seus últimos dias de vida na quarentena. Diz o texto bíblico que ele foi leproso toda a vida. Este é o contexto. E exatamente quando esse rei morre, agora voltamos para Isaías, naquele ano da morte desse rei, talvez Isaías, como um cidadão bem comprometido com o seu país, pensando naquilo que esse rei tinha sido, como terminou a sua vida, talvez uma tristeza humana. Que é isso? O nosso rei vai morrer isolado, na quarentena, abandonado por todos, por causa de uma loucura que ele cometeu. Então diz o texto de Isaías que naquele ano, não se precisa o dia, ele que já devia frequentar o templo, mas naquele dia ele entrou no templo. E o que aconteceu com ele naquele tempo? Que vai ser um dia marcante na sua vida e no seu ministério também. Acompanhe o que diz. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. É a primeira coisa que ele diz. Ele entrou lá no templo naquele dia, ele vê o Senhor. É claro que ninguém pode ver a Deus com os nossos olhos. Mas ele teve uma espécie de teofania ali. Alguma visão apareceu ali e ele vai ver coisas que nunca tinha visto antes. Tal e qual como João vai dizer lá em Apocalipse. A mesma experiência. Ele diz que viu esse Deus, o Senhor, sentado sobre um alto e sublime trono. Ele está a olhar para o trono de Deus, mas com uma caricatura ou com uma imagem de um rei humano, que está sentado numa cadeira, o lugar mais alto que o rei podia sentar. Os reis antigos, a sua cadeira de governo tinha que estar no lugar mais alto, para mostrar que ele é o cidadão mais alto do país. Então, quando a revelação de Deus vem, Deus aparece como um rei sentado num trono. Ele diz que esse trono era alto e sublime. Sublime significa lindo, belo, pomposo, maravilhoso, extraordinário, lindíssimo. Um trono que qualquer rei podia desejar. E Deus estava sentado, o Senhor estava sentado ali. E diz que as abas das suas vestes enchiam o templo. Esse Deus estava vestido de um robe. Só que o robe era tão comprido que enchia o templo todo. Essa é a imagem que Isaías está a ver. E mais, depois de descrever a Deus, ele vai descrever quem estava perto desse Senhor. Ele diz, os serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Essa é a imagem que Isaías vai ter. Serafins é um grupo de anjos. A Bíblia dá-nos 2 categorias. Dá-nos querubins e dá-nos serafins. E normalmente, quando o templo é visto de Deus, nós vemos com frequência essa espécie
ou esse tipo de anjos que estão próximos de Deus, que estão ali no fundo como se para proteger a dignidade do próprio Deus. E eles estavam à volta, só que cada um tinha 6 asas. Diz o texto bíblico que com 2 asas cobriam o rosto. Eles eram anjos, os anjos mais santos que existem. Mas como estavam diante do Rei do Universo, do Senhor, eles não podiam olhar diretamente para Ele. Eles cobriam o rosto. E com as 2 asas, diz o texto bíblico, cobriam as pernas. Talvez a palavra aqui um pouco de vergonha ou redução diz essas partes. E com as outras 2 asas voavam. Mesmo diante daquele Deus, e sendo eles os anjos mais próximos que nós podemos imaginar, eles não conseguiam olhar diretamente para o Criador, que é descrito aqui. É como se havia um quê de alguma vergonha ou de alguma imagem que mostrava que aquele que estava sentado ali era incomparavelmente superior. E o texto continua. E esses anjos não estavam ali silenciosos, parados, sem nada a fazer. Eles estavam em constante louvor e adoração, diz o texto bíblico. E clamavam uns aos outros, ou uns para os outros. A ideia aqui é que eles estavam a louvar a Deus, mas eles falavam entre si. E o que é que eles diziam? Diz o texto bíblico, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Kadosh, 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 era constante. E a Bíblia traz 3 vezes: Santo, Santo, Santo. É bom esclarecer isso. Nós encontramos isso aqui, os irmãos vão encontrar isso no fim da Bíblia. Quando o Apocalipse é descrito, quando João recebe a visão, lembram-se? Ele recebe a ordem para escrever as 7 igrejas que estavam na Ásia Menor. Mas quando termina o capítulo 3 de Apocalipse, João vê também uma porta aberta. E o que é que João vai ver? Tal e qual a visão que Isaías teve aqui. Deus sentado no seu trono. E mais também ali os seres chamados ali como seres vivos ou animais que estavam à volta do Deus Criador. E o que é que eles diziam? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Nas línguas antigas, o hebraico, o aramaico também e outras línguas semíticas, normalmente essas línguas antigas eram muito mais simbólicas. Ou seja, uma só palavra podia explicar uma série de outros termos. Por isso é que os tradutores da Bíblia e dos textos antigos, às vezes têm dificuldades em traduzir as línguas antigas, porque uma palavra só podia ter uma série de significados. As nossas línguas mais modernas, como o latim, o inglês, o grego, o português, o alemão, já são línguas bem trabalhadas. Tem muito pormenor. Por isso é que os alunos tiram sempre negativas em português, não é? Aqui em Moçambique é assim. Lá em Portugal é assim. E a língua começou lá. Eles são portugueses. Mas as 2 disciplinas que os alunos têm todos os anos com as notas mais baixas são matemática e português. É incrível. E eles falam português desde bebê. Por quê? Porque as nossas línguas foram muito minuciosamente trabalhadas. Há tanta coisa na gramática que até os professores às vezes não se entendem sobre a forma correta. Mas as línguas antigas não tinham esses pormenores. Então, na nossa língua portuguesa, talvez em inglês, francês ou alemão, nós temos os adjetivos e nós temos a comparação. Primeiro, quando nessas línguas alguém afirmava uma coisa uma vez, santo, ele estava a fazer uma afirmação. Porque não tinha a ideia de mais santo. Então era santo, essa é a afirmação. Mas quando queria dar ênfase, então ele dizia 2 vezes. Santo, santo. Significa confirmação. Colocar cunho naquilo que está a ser dito. Por exemplo, no Novo Testamento, o Senhor Jesus usou isso. Sobretudo no Evangelho de João. Nós lemos no Evangelho de João, Jesus muitas vezes a dizer: em verdade vos digo. Outras vezes ele diz só: na verdade vos digo. Mas muitas vezes ele diz 2 vezes: amém, amém. Porque que é preciso 2 vezes? É quando ele queria dar ênfase àquela afirmação que estava para fazer. Era uma forma de dizer: o que vou dizer é sério. Então, em vez de uma afirmação simples, era uma confirmação de uma verdade ou uma declaração com alguma autoridade.
Mas nas línguas antigas, eles não tinham aquilo que as nossas línguas têm hoje, que nós chamamos em português superlativo absoluto. Por exemplo, eu posso dizer assim: o Samuel é alto. Bom, não sei se isso é verdade, não é? Porque não sou assim muito. Mas pelo menos é uma afirmação. Se eu quiser comparar com alguém, eu não sou muito alto, mas eu tenho pessoas aqui que são muito mais baixas do que eu. Então eu me sinto ao pé deles como um gigante. Então, pode-se dizer, o Samuel é mais alto do que o Joaquim. Então ali já faz uma comparação. Primeiro só fiz uma afirmação. O Samuel é alto, sem outros. Mas quando eu digo o Samuel é mais alto do que o Joaquim, eu estou a fazer uma comparação com uma outra pessoa. E nas línguas antigas, para eles usarem o superlativo absoluto, que nós dissemos assim: o Miguel é o mais alto da Conferência Fiel. Ali, o Miguel está a ser o homem mais alto. Ninguém mais alto do que ele. E isso na gramática chama-se superlativo absoluto. E nas línguas antigas, para usar o superlativo absoluto, repetia-se o substantivo 3 vezes. Então, quando a Bíblia fala das pessoas santas, dos seres santos, dos homens e mulheres que são santificados por Deus, eles são santos, ponto final. Mas quando a Bíblia fala de Deus, ela usa o superlativo absoluto. Santo, santo, santo. É uma forma de dizer que não há um outro ser igual ou superior em santidão em relação ao nosso Deus. E essa era a música dos anjos. Oh, amados, qual é a nossa música? Qual é a letra dos cânticos que nós usamos na nossa igreja? Santificam a Deus e exaltam a Deus? Os anjos que estavam perto do trono não se cansavam de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aqui é Yahvé Shabaoth, o Deus das montanhas. Ninguém mais poderoso do que Ele. E diz então o texto bíblico que as bases do limiar se moveram da voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Essa linguagem aqui nós encontramos também lá em Apocalipse, capítulo 15. A ideia da fumaça, o fumo, é um lugar menos agradável, porque quando há um espaço cheio de fumo, o que acontece em termos químicos? O oxigênio fica a escassear. Portanto, o carbono que se liberta do fumo vai entrando em contato com outras moléculas e a respiração se torna impossível. Então, quando a Bíblia usa que a casa ficou cheia de fumaça, a ideia bíblica é que ninguém se pode aproximar ali. Tal e qual como a montanha se transformou em fumaça quando Moisés foi lá receber a lei com Deus. O povo ficou com medo, disse: vai lá tu, nós não vamos. A esse Deus assim nós não podemos nos aproximar. E a ideia aqui é que a casa, esse espaço ficou cheio de fumaça. Então Isaías, reparem aqui, pela primeira vez, diz: ai de mim. Os irmãos verão que nos primeiros 5 capítulos, ele estava a dizer: ai daqueles que se levantam cedo para cometer crimes. Ai daqueles que bebem vinho. Ai daqueles que fazem isso. Aqui, quando ele contemplou a glória de Deus, o alvo mudou. Ele disse: ai de mim. E ele acrescenta: porque vou perecendo, ou que vou morrendo. Essa visão que eu tenho é forte demais. Amados, esse é o primeiro passo para alguém ser líder e dirigir a igreja do Senhor. E a nossa liderança hoje perdeu essa noção da santidade de Deus. As pessoas pensam que ir ao seminário de qualquer forma e amanhã pode dirigir uma igreja sem qualquer noção da reverência e da santidade de Deus. É isso que quebra. Quando a pessoa tem a consciência de que vai abrir a palavra de Deus, vai servir um Deus 3 vezes santo e vai servir o povo de Deus salvo pelo sangue de Cristo, ele se sente pequenino. E ele diz como Isaías: ai de mim, que vou morrendo. E por quê? Porque os meus olhos viram o Senhor. Mas ele diz: eu vou perecendo porque sou um homem de lábios impuros. Todos os reformados, e eu recuaria mesmo até o próprio Agostinho, diziam que nós só podemos ter uma noção correta do homem tendo a noção correta de Deus.
Porque o homem é a imagem de Deus. Nós não conheceremos quem somos, nem os outros, se nós não conhecermos primeiro a Deus. É a noção da pessoa e da glória de Deus, da santidade de Deus, que faz com que nós nos vejamos. E por graça de Deus, qualquer leitura bíblica, qualquer mensagem bíblica que traga à nossa memória o conceito da glória de Deus, cada um de nós se sente sujo diante de Deus. Qualquer um vai dizer, eu não sou qualificado para fazer esse ministério. Isaías diz, ai de mim, eu vou morrer. Isso é forte demais para mim. Eu sou um homem de lábios impuros. E todos os meus compatriotas também são homens de lábios impuros. Só que os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Esse é o primeiro passo. O Evangelho que transforma. Através do Espírito Santo. Apresenta-nos sempre Deus como santo. E Ele é santo 3 vezes. Os irmãos verão que na Bíblia, a santidade de Deus está sempre ligada à sua glória também. Porque a glória, no Antigo Testamento, no conceito daqueles povos antigos, a glória representa 2 coisas. Representa peso e brilho. Porque no mundo antigo, as coisas mais caras dependiam do brilho e do peso. Ouro, pedras preciosas, a pessoa levava, pesava. Quanto mais brilhante e quanto mais pesava, mais caro era. E essa palavra daquelas culturas é colocada na Bíblia para falar de Deus. Quando a Bíblia diz a glória de Deus, está a referir-se à dignidade de Deus, ou seja, o peso que Deus tem sobre a criatura, porque Ele é o Criador, mas também a sua pureza. O brilho aqui no sentido da sua santidade, o ser mais santo. Amados, a graça de Deus não pode ofuscar a sua glória. Nós não podemos olhar para o Deus da graça como se Ele fosse menos glorioso. Ele continua eternamente glorioso. E Ele continua 3 vezes santo, santo, santo. Do Antigo até o Novo Testamento final da Bíblia. Essa é a mensagem bíblica. Apocalipse é prova disso. Aliás, nós temos mais um exemplo bíblico que confirma isso. Os irmãos se lembram da oração que Jesus ensinou? Aquela oração conhecida como a oração do Pai Nosso. É claro que Jesus não ensinou aquela oração para ser repetida como uma reza. Algumas igrejas fazem isso. Infelizmente entenderam muito mal. Jesus não deu aquela oração para ser uma oração repetida todos os dias. Não há mal fazer isso. Mas Ele não deu aquela oração com esse objetivo. Prova disso é que no resto do Novo Testamento, nós não vemos os discípulos, numa reunião de apóstolos, a repetir aquela oração. Aquela oração é uma oração modelo. O objetivo de Jesus foi ensinar a forma como uma oração deve ser. Ou seja, quando tu queres orar, quais são os elementos principais daquela oração? E os irmãos vão achar uma coisa interessante. Que toda boa oração está centrada na glória de Deus e na santidade de Deus. E Jesus, mesmo sendo o Senhor que veio para tornar a graça como carne viva, Ele não negou a verdade de que a graça e a glória de Deus e a santidade de Deus andam de mãos juntas. Vejam como a oração começa e como termina. Como é que Jesus ensinou? A primeira coisa a saber, Pai Nosso, que estás no céu. Isso já nos deixa tranquilos, porque nós estamos a dirigir-nos a Deus como nosso Pai. Mas Ele logo acrescenta, santificado seja o teu nome. Ele é Pai, sim, mas Ele é santo, santo, santo. E quando eu vou a Ele, em nome de Jesus, mesmo assim eu ainda o reconheço como um Deus santo. Porque eu fui tocado pelo Espírito Santo e Ele está a realizar a transformação na minha vida. E o meu conceito é que eu chego ao meu Pai, mas não é um Pai qualquer. Ele é um Pai santo. Santificado seja o teu nome. O que é que vem logo a seguir? Venha o teu domínio, o teu reino, o teu governo. E mais, seja feita a tua vontade. Antes de pedir, eu ainda estou a dizer, oh Deus, eu vou dizer coisas, vou fazer pedidos, mas acima de tudo, seja feita a tua vontade. Só depois disso é que vêm os pedidos pessoais. O pão nosso de cada dia, perdoa os nossos pecados. Sim, há espaço também para isso. Louvado seja o Senhor. Ele é nosso Pai,
nós também podemos pedir as coisas, mas em primeiro lugar é reconhecer que o nosso Deus é santo e que o seu reino deve ser visto e conhecido e a sua vontade deve ser cumprida. Os irmãos veem como é que essa oração termina. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, onde é a santidade de Deus, a sua glória tem que estar lá. E esses querubins estavam, e esses serafins estavam ali a louvar a Deus 3 vezes santo. Irmãos, vamos correr. Diz assim: as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido. E ele explica a razão. Porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Amados, toda a nossa vida, todo o nosso ministério deve ser caracterizado pela noção e a consciência da santidade de Deus. Nós fomos justificados, mas nós estamos no processo de santificação até aquele estado último da santificação, que é a glorificação. Onde há nova vida, tem que haver crescimento. Onde o Espírito Santo reside, tem que haver sinais e efeitos da santidade na vida daquele homem, daquela mulher. Se isso não se verificar, então nós podemos repensar a nossa conversão e se de facto nós fomos justificados. Mas corremos ali para o nosso texto, ainda temos alguns minutos. Então, mas neste momento, a Bíblia sempre nos traz esse agora. Neste momento, ou depois daquilo que nós vimos, diz o texto bíblico, então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, uma brasa de carvão a arder. Essa é a ideia do vivo aqui. Ela pega com uma tenaz ali e vem voando até onde Isaías estava. E quando chegou diante daquele homem que tinha consciência de que tinha os lábios impuros, só dizia asneiras, palavrões, e aquele anjo com a tenaz, com a brasa viva, toca nos lábios de Isaías. Os irmãos sabem que antigamente, quando alguém tinha uma ferida que estava a ser infectada por micróbios ou bactérias, etc., uma das formas de tratamento era pegar um carvão, uma brasa viva e colocar ali na pele, mesmo na ferida. Porque isso queimava aquela parte, secava aquela parte e impossibilitava a entrada de novos micróbios. Era uma forma de terapia rápida ali, para estancar a entrada de micróbios. E esse anjo chega com a sua brasa, toca aquela boca impura. E aqui nós vemos graça. Esse Deus 3 vezes santo, adorado e admirado pelos anjos. Um pecador caído ali vai morrer. Mas Deus mostra a sua compaixão. Amados, a nossa vida e a nossa salvação e o nosso ministério são resultados da graça de Deus. Sem essa graça, ninguém podia fazer o que faz. Por isso é que não há grandes servos de Deus. Eu detesto essa expressão. Às vezes vou pregar num sítio, vamos apresentar aqui um grande servo do Senhor. Isso fere-me. Toca. Não existe isso. Não. Pode ser o pregador mais famoso. No YouTube, ele é que manda. Mas não há grandes servos de Deus. Não há. Há servos de um grande Deus. Servo é servo. Ele pode varrer a rua, pode cuidar da comida do rei, pode cuidar da roupa do rei. Ser servo, continua a ser servo. Todos somos servos do grande rei. E essa brasa tocou nos lábios deste homem. E diz a Isaías: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Aleluia! Amém. Nós só podemos nos relacionar com Deus através de uma ação aqui simbolizada pela brasa. É o sangue do Cordeiro. É Ele que deu a vida. E é essa justiça do Filho de Deus que nos é imputada. E nós podemos olhar para o nosso Deus como nosso Pai e orar a Ele e servi-lo com toda a alegria. O anjo disse a Isaías: olha, os teus lábios foram purificados e o teu pecado foi perdoado. Que alívio! Que alívio! Mas as coisas não terminam aí. Não terminam aí. Logo, é curioso isso. Depois disto, diz o texto bíblico, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei?
E quem há de ir por nós? Nós podemos olhar para essa pergunta e dizer assim, que tipo de pergunta é esta? Então o Senhor não é o Rei do universo? Está à procura de alguém para enviar? Mas reparem que essa dupla realidade sempre aparece na Bíblia. Deus muda pessoas, trabalha na vida das pessoas, mas Ele quer também que as pessoas tenham essa consciência e, por gratidão, respondam ao serviço. Ele podia chegar e dizer logo assim, Isaías, a partir de agora vais fazer isso. Mas ele faz uma pergunta, quase que como alguém que está a precisar. E ele não precisa de ninguém. Ele podia fazer tudo no estalar de dedos. Mas disse, quem vai por nós? Nós temos uma mensagem a ser transmitida. E aquele homem que tinha dito, ai de mim, tenho lábios impuros. Depois da graça e da purificação, como é que ele diz? Eis-me aqui. Pela primeira vez no livro. Disse, eu sei que nada sou. Eu sei que com a minha moralidade ou a minha religião não posso me aproximar de Deus. 3 vezes santo. Ninguém o pode fazer. Nem muito menos servi-lo. Mas ele veio com a sua graça através do anjo e da tenaz. Purificou os meus lábios. Eu tenho uma mensagem. Por gratidão. Eu estou aqui, Senhor. Envia-me a mim. Essa é a nossa missão, irmãos. Fruto de um coração que foi transformado. Foi tocado, foi purificado, lavado, revestido com a justiça do Filho de Deus. A parte que me cabia terminava no versículo 8. Mas eu rapidamente quero dizer que, mesmo quando Deus chama, a nossa missão não é facilitada. Nunca. Qualquer pessoa que foi chamada por Deus, quando Deus lhe mostra a grandeza da missão que tem, qualquer ser humano consciente fica a tremer. E nós não fomos chamados por Deus para agradar as pessoas. Amados, eu quero confessar aqui diante de vocês, talvez no início do meu ministério, jovem ainda, eu quisesse dizer mais ou menos aquilo que não ia chocar as pessoas. Talvez selecionando os meus textos bíblicos preferidos, que não chocam muito. Mas depois aprendi a pregar expositivamente. Pegar o livro todo, a carta toda. E ali não há fuga possível. A gente vai seguindo a ordem bíblica e tem que pregar até aquela mensagem que é contra nós. E quantas vezes eu estou a preparar uma mensagem na minha casa. E o problema é que eu estou a tratar para dizer à igreja exatamente o problema que eu estou a enfrentar lá na minha casa. E tem que exigir um arrependimento. Dizer, essa mensagem será pregada. Tem que começar primeiro por mim, ou para mim. Depois eu levo ao povo de Deus. Mas a mensagem sempre, ou muitas vezes, será rejeitada. A mensagem que Isaías recebeu é que ele vai pregar. As pessoas vão ouvir, mas não vão aceitar. Vão ver, mas não vão crer. Não vão deixar que o seu coração seja transformado. Isaías não tinha escolha. Não tinha que selecionar a mensagem. Se ele obedeceu, eis-me aqui, ele tinha que pregar a mensagem de Deus. Mesmo quando a maioria rejeita. É isso que acontece com o Evangelho de Graça. As pessoas preferem o Evangelho das obras. As pessoas pensam que vão ao céu por causa daquilo que fazem. Eu estava a ouvir um irmão, eu não sei se chamo irmão, ele se identifica como crente. Eu acho que é irmão, mas está menos esclarecido. E ele estava a conversar com outras pessoas, a dizer assim, quando eu morrer, eu não quero que o meu último ato em vida seja algo contra Deus. Ou seja, um pecado. Eu não quero, por exemplo, mentir e morrer logo. Ou olhar com cobiça e morrer logo. Então, mas por quê? Disse, porque se isso acontecer no último segundo da minha vida, eu vou para o inferno. Que teologia! Para ele, só vai ao céu se o último ato da vida dele for ou a ler a Bíblia, ou a orar, ou a cantar no coro. Então, para ele, vai ao céu. São essas coisas que fazem com que ele dependa do céu. Irmãos, isso é entender mal a graça de Deus. Nós vamos ao céu, ou vamos estar com Deus por causa da obra do único homem perfeito que existiu, Jesus Cristo. Porque na justificação Deus olha para nós com as roupas do seu Filho, o único inocente.
Portanto, do começo ao fim, a salvação é pela graça, por meio da fé. E é graça sobre graça. Isaías teve que ir e pregar a mensagem. Mas também há uma garantia aqui. E com isso vou terminar. Deus diz a Isaías, muitos vão rejeitar, muitas pessoas vão recusar. Mas sou um Deus de propósitos. Eu sei aqueles que são meus. E esses vão responder. Mesmo que a maioria não aceite a mensagem, haverá sempre e há sempre um remanescente. Louvado seja o Senhor. Quem já pregou, quem já evangelizou, viu isso. Chegamos em pleno estádio ou numa sala com estudantes universitários, 100, 200, falamos da graça, do amor de Jesus Cristo e oramos, e às vezes só uma pessoa, ou talvez no máximo duas ou três, que vão chegar depois e dizer assim, o que é que eu tenho que fazer? O meu coração arde. O que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Mas muitas vezes a maioria sai indiferente. Outros até saem mais zangados do que entraram. Porque acharam que chamá-los de pecadores é humilhá-los. E numa Europa orgulhosa de si, é ofender as pessoas, chamá-las de pecadores. Mas nós não temos escolhas. Temos que pregar como Deus manda na sua palavra. O maior problema do ser humano não é a escolaridade, não é falta de educação, não é analfabetismo, não é falta de saúde física. O maior problema do ser humano é que o relacionamento com o seu Criador foi quebrado desde o capítulo 3 de Gênesis. E este relacionamento precisa de ser restaurado. E só é possível através do sangue do Cordeiro, representado aqui por meio desta obra maravilhosa. É claro que quem realiza, a pessoa da Trindade, quem realiza a obra de transformação é o Espírito Santo. Por isso é que é lógico e correto concluir que aqui o carvão aceso simboliza o Espírito Santo, porque ele é que tem um ministério de purificação. Quem realiza a obra da redenção é o Deus Filho. Mas quem opera a regeneração é o Deus Espírito Santo. E louvado seja o Senhor, porque as três pessoas da Santa Trindade estão envolvidas na nossa salvação, mas também na nossa santificação. Onde há salvação, tem que haver transformação. Onde há justificação, tem que haver santificação. E há uma certeza, que aquilo que Deus começa no início, como diz Filipenses 1,6, Ele vai levar até o fim. No meio do trajeto, ninguém que foi salvo pode perder essa salvação. Porque não foi só uma decisão que o homem tomou, não. É a obra soberana de um Deus soberano que muda vidas e coloca a semente da vida e coloca o seu Espírito lá. E Ele já não muda ideias. Amados, que Deus nos abençoe. Que o Espírito continue a santificar as nossas vidas. Que a cada dia que passa, as marcas de Cristo e o fruto do Espírito Santo sejam visíveis nas nossas vidas. Mas tudo isso sempre dependendo da obra que Cristo realizou na cruz. E não uma santificação forçada, mas aquela que é operada por Deus. Para a sua honra e para a sua glória. Podemos orar. Pai, louvado seja o teu nome. Obrigado pela tua graça. Obrigado pela obra que o Espírito Santo realiza nas nossas vidas. Desde a conversão, desde a regeneração, até aquele último dia em que estaremos contigo. Abençoa o teu povo aqui em Moçambique, a liderança da tua igreja aqui neste país. Que a cada dia que passa os frutos da santificação sejam mais visíveis nas nossas vidas. Queremos depender de ti e dependemos de ti, ó Pai Santo. Tem misericórdia de nós. Purifica não só a nossa língua, mas também os nossos corações. Que Cristo seja visto em nós. É esta nossa oração que fazemos. No nome santo do Senhor Jesus. Amém.